Boa noite, professor Ulisses. Boa noite, professor Douglas, tudo bom? Deixa eu tentar colocar aqui, professor, o slide. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Isso. Foi compartilhado, professor, o slide? Você tirou. Então, amor. Agora sim. Tá. Deixa eu ir. Boa noite a todos. Bom, professor, meu tema é em defesa do meio ambiente e da dignidade dos catadores de resíduos sólidos e materiais recicláveis no Distrito Federal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é de extrema importância, né, não só para o Distrito Federal, mas também para todo o mundo, né, que trata dessa questão do meio ambiente e também dos catadores, né, de resíduos sólidos. E eu queria primeiro citar aqui que, segundo a ONU, a saúde ambiental é o campo da saúde pública que ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano, que podem exercer alguma influência sobre a saúde e o seu bem-estar. Então, a questão maior, quando a gente fala sobre defesa do meio ambiente, né, e fala de dignidade dos catadores, a gente está falando da saúde pública, né? A gente está tratando de todas aquelas influências negativas que podem estar, né, ligadas aí à saúde do ser humano, né? E uma das questões, assim, contundentes e crescentes de nível global é realmente a agressão ao meio ambiente, né? Porque, na verdade, existem várias agressões, né, ao meio ambiente, mas os resíduos sólidos, né, a questão do resíduo sólido, a deposição dos resíduos sólidos de forma irregular, né, no solo, essa é uma questão mundial, né, porque a maioria das cidades e o mundo, né, em si, eles não estão conseguindo gerir esses recursos, gerir esses resíduos sólidos, né, de forma adequada. Então, acaba que contamina, né, o solo, a água, né, então, a gente... Ai, desculpa, professor, eu tô nervosa. Então, essa degradação em escala de progressão, como fala, a contaminação do solo, a água, a emissão de poluentes atmosféricos e a geração de resíduos sólidos, eles são exemplos de constantes impactos ambientais que o homem exerce no meio ambiente, né? E isso ocorre, né, se dá pelo crescimento populacional, desenvolvimento econômico e urbanização, que geram um crescimento de consumo e, inevitavelmente, aumento na produção de resíduos e rejeitos que impactam a saúde ambiental, né?
E é inevitável, né, a gente saber que a produção de resíduos e rejeito, elas realmente impactam a saúde ambiental e, na atualidade, é um dos mais graves problemas a serem enfrentados pela sociedade moderna, tendo em vista que qualquer atividade humana, né, ela sempre haverá geração de resíduos. E um dos maiores problemas que nós temos hoje é a má gestão e a destinação de forma inapropriada dos resíduos sólidos, porque eles interferem negativamente, não apenas no meio físico, mas também na qualidade de vida da população. Com relação a isso, a essa forma de destinação inapropriada, né, inadequada de resíduos sólidos, o Ministério do Meio Ambiente, ele divulgou que grande parte das cidades brasileiras não apresenta boa gestão para reclamamento de resíduos sólidos, sendo que a destinação correta dos resíduos de rejeitos são de extrema importância para a preservação do meio ambiente, pois evitaria a degradação e a contaminação ocorrida na disposição irregular de resíduos. E, principalmente, né, na questão da proteção dos catadores, né, devido ao contato diário com esses resíduos. A gestão de resíduos sólidos é uma das ações, né, mais importantes que a gente que pode ser realizada hoje, né? Porque o Estado, né, o município, realizar de forma adequada vai evitar que rios, né, que sejam contaminados, que os bueiros das cidades sejam entupidos, né, pela deposição irregular. E os dados, né, eles revelam que no Brasil foram gerados 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com aumento de 1% ao ano. Desse montante, 92% foi coletado. E essa pesquisa, ela nos demonstra que esses resíduos, eles acabam indo para os lixões ou aterros controlados, que não contam com um conjunto de sistemas e medidas necessárias para a proteção e saúde das pessoas e do meio ambiente. E a maioria dos municípios, né, a maioria dos municípios, como até pouco tempo Brasília, né, todos os resíduos e rejeitos eram depositados em lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento adequado no processamento dos resíduos. No Distrito Federal, a gente colheu dados do SLU, né, de 2020, que informam que a média de coleta por mês de resíduos sólidos foi na ordem de 65.510,17 toneladas durante o ano. Né? E durante o ano, 122 mil toneladas, né, são recebidas. Com aproveitamento para o reciclado, na média de 52,7%, demonstrando que o Distrito Federal, ele ainda tem pouca gestão sobre a questão dos resíduos, da reciclagem dos resíduos, né? Então, a maioria desses resíduos, eles são coletados, né? E hoje, atualmente, os resíduos do Distrito Federal, eles não estão indo mais para o lixão, né? Que é o lixão do jockey, que é um lixão controlado. Eles estão indo para o aterro de Brasília, que é um aterro sanitário que tem medidas, né, de proteção ao meio ambiente. Cláudia, só lembrando que se você estiver se referindo ao slide, não esqueça de trocar, tá? Tá bom.
Nós convivemos, né, os brasileiros, durante muitos anos, sem uma legislação, uma norma que tivesse, né, uma política nacional de resíduos sólidos, né? No Brasil, nós tivemos... Ai, professor, estou tão nervosa, não sei por quê. Não precisa. Ah? Não precisa ficar nervosa. Não sei por que eu estou nervosa. Não sei, juro. Ai. Deixa eu me acalmar aqui, professor. Ai, hoje foi um dia difícil para mim, desculpa. Cláudia, posso te dar uma dica? Pode. É só fingir que está no boteco conversando com amigos, que aí vai embora no nervosismo, pensa numa cerveja, que tá tudo certo. Por isso que talvez eu preferia falar sem olhar os slides, porque eu fico menos nervosa. Acho que eu olhar os slides me deixa um pouco nervosa. Desculpa, Fala do gente. jeito que você quiser, minha amiga. Eu peço desculpa para vocês. Normal, Cláudia, eu gaguejo. Toda vez que eu vou falar, eu gaguejo. Ai, gente, muito difícil, mas bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi um marco, né? Um marco que, entretanto, essa lei, né, essa política, ela ficou mais de 2 décadas tramitando no Congresso Nacional. Mas ela trouxe instrumentos inovadores e substanciais para a proteção do meio ambiente e principalmente com relação aos catadores de resíduos sólidos, que até a presente data eles não tinham ainda nada que se referia à questão dos catadores, né? Antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, em relação ao direito do meio ambiente, né, apenas nós tínhamos a Constituição Nacional de 88, né, que foi qualificada pelo ministro Fux no julgamento da TC 42, na ocasião do Código Florestal de 2012, como uma Constituição ecológica, uma Constituição verde. E ela estabeleceu o que se podia denominar de Estado não apenas democrático e social, mas também ecológico de direito. E ela estabeleceu que, na verdade, eu nem coloquei no meu slide, eu tive um problema com o slide também, hoje talvez seja por isso que eu estou um pouco nervosa, porque eu não consegui fazer da forma que eu queria e caiu, e ela estabeleceu vários princípios, né, do direito ambiental. Em seguida, nós tivemos, então, o advento da Lei 2.304, né, que é a política nacional, e essa lei, ela determinou objetivos claros de proteção ao meio ambiente, porque ela impôs obrigações de forma cooperada entre o poder público e o setor privado, definindo responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a qual abrange os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, instituições públicas e prestação de serviço de limpeza urbana com participação e controle social. Então, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas essas pessoas, esses entes, né, eles também vão ser responsabilizados pela questão ambiental dos resíduos por eles gerados, né? Então, cada um vai ter sua responsabilidade dependendo do ciclo, né? Os fabricantes, a partir do momento que ele fabricar qualquer tipo de
de bem, ele vai ser obrigado a que esse bem volte para o ciclo e ele dê a destinação adequada, né? Tendo os catadores de resíduos e materiais recicláveis nessa lei, né, na política nacional também, o ganho está integrado, né? A sua profissão está integrada, então, na cadeia da reciclagem e também na política nacional de resíduos sólidos. Esses profissionais, né, eles encontram dificuldades para a inserção social. Todos nós sabemos, né, por conta da invisibilidade social sofrida pela categoria, a maioria dessas pessoas, elas compõem um grupo social que exerce atividade na informalidade, são desempregados, com baixo nível de escolaridade, pouca qualificação para assumir impostos, não possuem recursos financeiros, muitos são vulneráveis à bebida e às drogas, dentre outras coisas. E isso faz com que essas pessoas, né, elas procurem, então, uma forma de renda, né? E muitas vezes os lixões, né, nos arredores das cidades, né, passam a ser ali muitas vezes a moradia dessas pessoas, né? Muitas vezes também são moradores de rua, né? Aquelas pessoas que vivem na rua, que não têm outra renda, e eles simplesmente exercem essa atividade justamente para se alimentar, né? Para viver, né? Como uma forma de se manter vivo, né? Dentro da sociedade, né? A partir desse marco legal, os municípios e o Distrito Federal, eles ficaram responsáveis por alcançar a universalidade dos serviços, né? E tentando prestar com eficiência para evitar danos à saúde pública e a proteger o meio ambiente. E eles devem, então, adotar as soluções progressivas, articuladas, planejadas, reguladas e fiscalizadas, promovendo a integração dos catadores. Essa integração, ela está normatizada na Lei 12.000, e elas foram recepcionadas por todas as legislações distritais e municipais, né? Para que o catador ele possa integrar, né, na cadeia produtiva, né? Como ator, para que ele possa então conseguir inserir, né, no meio social, né? Visando a gestão integrada dos resíduos com esses trabalhadores, visto que eles são essenciais para a humanidade em si, né? Os catadores de resíduos sólidos e materiais reciclados devem integrar as etapas de gerenciamento de resíduos, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei 12.305, que foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei 5.418 de 2014, o que prioriza a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa lei, ela trouxe essa inovação, porque não é só a reciclagem como na cadeia, como algo prioritário. A prioridade, principalmente observada pelos países desenvolvidos, é a redução, né? A redução da produção de resíduos. Depois a gente vai para a reutilização, né, daquilo que já está no meio ambiente, e depois para a reciclagem desses resíduos, né? E também a questão principal, que é a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, porque tudo aquilo que a gente não pode reaproveitar, tudo aquilo que não tem mais nenhum tipo de tecnologia para ser aproveitado, ele vai ser chamado de rejeito. E eles podem sim ter a destinação de um aterro
sanitário, né? E que não vai gerar nenhum mal para o meio ambiente, né? Então, a prioridade é a redução, né? E como é feita essa redução, né? Existem várias formas do Estado fazer essa redução, do município fazer essa redução, né? Eu vi em várias situações, por exemplo, na Alemanha, onde você vai depositar, vai fazer a compra, adquirir algum bem, por exemplo, a pasta de dente. Ela tem uma embalagem, né? Quando a gente sai do mercado, ou quando a gente vai ao mercado, a gente vai fazer essa compra dessa pasta de dente, toda a embalagem, aquele invólucro que está na pasta de dente, já é deixado no próprio comércio. Então, isso é uma forma de reduzir, porque todas aquelas embalagens, elas vão voltar, né, para a cadeia como para ser novamente reutilizado, né? É um produto que vai para o meio ambiente, vai ser jogado, ou muitas vezes se aquele papelão ele tiver junto com algum tipo de resíduo orgânico, ele já não vai ter nenhuma utilização, nem para a cadeia da reciclagem, nem para a reutilização. Então, o Estado, o município, reduzir, né, que é a primeira, na ordem, né, da Lei 2.305, é a redução. Depois a gente segue para reutilização, reciclagem, tratamento. Outra inovação da Lei 2.305 foi que os estados devem elaborar plano estadual de resíduos, né, para que tenha acesso aos recursos da União. O Distrito Federal, ele tem esse plano distrital, né, de resíduos sólidos, que no caso do Distrito Federal é distrital, né, e ele, então, inclusive, já conseguiu, né, investir aí no início da desativação do lixão com capacitação, justamente por ele ter, então, elaborado esse plano, porque esse plano ele vai conter metas de redução de quantidade de resíduos, esse plano vai ter toda a logística do Estado para se adequar à Lei 2.305 e também para que seja feita uma disposição final ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados no Distrito Federal. E a Lei Distrital 5.610, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores, também é uma lei que advém justamente dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela é muito importante para o Distrito Federal, porque ela define, ela estabelece que os grandes geradores, aqueles que gerarem mais de 120 litros de resíduos indiferenciados por mês, eles vão ser considerados grandes geradores e não mais o serviço público de limpeza urbana vão ser responsáveis por estar dando destinação final adequada, ambientalmente adequada para os resíduos. Então, essa lei 5.610, ela veio justamente para minimizar, né, e desonerar a limpeza pública, né, por conta de que se os grandes geradores, shopping center, por exemplo, por exemplo, os tribunais, por exemplo, todos aqueles que produzirem mais de 120 litros por dia, eles vão ser responsáveis, né, esses órgãos, essas entidades, esses comerciantes, eles vão ser responsáveis por dar a destinação adequada, ambientalmente adequada para os seus resíduos, né? Então, esse trabalho, ele visa, né, verificar a situação
da gestão integrada dos resíduos sólidos do Distrito Federal em relação ao cumprimento da lei, porque cumprir a Lei 2.305 de 2010 é, sim, proteger o meio ambiente de todas as formas. E também o catador, uma vez que existem instrumentos de proteção ambiental normatizados, né? Quando a gente fala de catador, a gente vai falar da dignidade, né, dos catadores de resíduos sólidos, a gente vai falar da questão do trabalho desses catadores e da vida que esses catadores levam, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, em que pese a gente não ter uma definição desse princípio, né? O que ser dignidade da pessoa humana, né? Eu entendo, né? Eu abstraio desse artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o mínimo, né, que a pessoa pode ter para se viver, né? Aquilo não só os direitos sociais, né, muito mais do que os direitos sociais, né? O direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito à alimentação, e a gente sabe que no país, né, no Brasil, esses trabalhadores, eles não têm um mínimo, nós temos diversos tipos de trabalhadores que podem ser definidos como catadores, né? Até porque a CBO já definiu aí que é uma profissão, né? E por ser profissão, ela teria que ter trazer uma dignidade, né, para esse trabalhador, né? Mas o que a gente vê no Brasil é uma coisa bastante diferenciada, ou no país todo, né? Não é só no Brasil, né? Porque os países desenvolvidos não têm catadores, né? A questão social do Brasil é muito contundente, né? É gritante, e por essas razões é que a gente tem esse trabalhador, né? Na Alemanha, por exemplo, é feito, sim, a questão da segregação, né, e do manejo dos resíduos sólidos sem a presença do catador. Nos países subdesenvolvidos, né, por conta das questões sociais, a gente tem a figura, né, desse profissional que vive, né, do resíduo sólido, que inclusive a Política Nacional do Resíduo Sólido definiu como valor econômico, né? O resíduo, ele tem um valor econômico, né? Ele traz cidadania para o trabalhador, ele traz dignidade para o trabalhador, porque esse trabalhador, ele vai poder, né? Então, ter um mínimo existencial, né? E falando disso, eu vou falar um pouquinho da questão do lixão da estrutural. A gente chama lixão da estrutural, mas, na verdade, lá é definido como aterro, né? Seria um aterro controlado. Porque o aterro controlado, ele é diferente do aterro sanitário, porque o aterro controlado, ele não tem nenhuma proteção do solo, nenhuma proteção, ele apenas tem um mínimo de controle do poder público, porque todos os resíduos gerados no estado, no município, vai para o aterro, né? Então, o município, ele tem um mínimo de gerência sobre aquele aterro. Em Brasília, nós, até 2018, todos os resíduos gerados iam para o lixão da estrutural, né? E isso trazia um mal imenso para o meio ambiente e principalmente para os catadores. Os catadores eram tratados de uma forma tão indigna que morriam aproximadamente 4 catadores por ano lá no lixão da estrutural, né? Eram permitidos que esses catadores
permanecessem, né, no lixão, de forma indigna, comendo comida que era alimentando da própria catação, né, eles se alimentavam do lixão, do lixo que caíam ali, né, os caminhões, às vezes, à noite, chegavam, e esses catadores juntavam, e muitas vezes esses caminhões batiam neles, e ali mesmo eles morriam, né, para ter ideia, tem uma ação do TJ, eu até anotei aqui, que foi manejada por uma filha de um catador, né, que ela está ganhando hoje, atualmente, uma pensão mensal da CLU, por conta que ela perdeu o pai dela no chorume, ele caiu dentro do chorume, que é uma lagoa, né, de material, né? É um rio, é mais ou menos, não é rio, mas tipo, era um laguinho que tinha lá, mas profundo, que saía dos resíduos. E ele caiu, né? Então o SLU, ele foi condenado a pagar uma pensão mensal para ela, porque na época ela era uma criança, até ela completar 25 anos de idade, né, por conta do acidente. Então, em 2018, e muito antes disso, né, porque como a gente vê a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, e na Política Nacional, na Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos, ela determinava que todos os municípios tinham que fechar os lixões em 4 anos, né? Então, seria até 2014, que Brasília deveria, então, fechar o lixão da estrutural. Entretanto, por questões das mais diversas motivos, o lixão não foi fechado. E somente foi fechado em 2018, né? Com um plano de transição do governo, né? Mas já havia no Distrito Federal uma determinação judicial para o fechamento do lixão desde 2007. E inclusive, com multa combinatória por dia para que se fechasse o lixão, porque o lixão era um antro. O lixão, falando um pouco do lixão, eu mudei o slide, mas eu vou falar um pouquinho da questão do lixão. O lixão, o problema social era tão grave que lá tinha drogados, os catadores passavam os resíduos reciclados para os atravessadores. Então, eles acabavam por não garantir, né, o valor que devido pelo resíduo coletado, né? E o governo do Distrito Federal, ele começou em 2015, né, um grupo de trabalho, né, para tentar implementar o plano de intervenção das atividades do lixão, né? O SLU fez um diagnóstico com 17 órgãos do Distrito Federal para tentar, então, fazer a desativação. E como a Lei 12.305, ela determinava o fechamento do lixão e também a proteção social dos catadores, né, o governo tinha também que priorizar a questão social, a questão do catador, que inclusive o Ministério Público, ele fez vários acordos com o governo para tentar implementar algum tipo de garantia. Os catadores, eles se organizaram também nesse inteirinho para garantir o trabalho deles. Muitos se revoltaram na época, porque eles queriam se manter lá no lixão, né? Eles queriam continuar, porque não estar no lixão era trazer uma insegurança para eles, né? E a maioria dos catadores do Distrito Federal estavam todos, né, no lixão, porque era rico em resíduo,
né? Todos os resíduos sólidos, todo tipo de resíduo, não havia uma separação, não havia uma reciclagem, né, de porta em porta, de casa, feita pelo governo. Então, todos os resíduos iam para o lixão. Então, a maioria dos catadores, eles estavam ali naquele local. E um dos principais motivos também, que era um olhar do governo, era com a questão da criança, né? O trabalho infantil, né? Porque lá também tinha muitas crianças trabalhando naquele local insalubre. Vários catadores, eles contraíam doenças, né? Doenças respiratórias, pulmonares, né? De difícil tratamento, né? E então o governo, ele fez ações complementares. Ele contratou cooperativa de catadores para prestação de serviço de coleta com dispensa de licitação, porque a dispensa de licitação também foi um ganho com relação à questão dos catadores, né? Porque a Lei 866, ela foi alterada para que pudesse ser inserido aí que, com relação às cooperativas de catadores e em relação à prestação de serviço pelo poder público, elas teriam dispensa de licitação, né? Porque é uma questão até para tentar que essa inclusão seja de fato efetiva, né? Então, o poder público, ele implementou nessas ações, essas ações complementares, ele inseriu a contratação de cooperativas, de catadores para prestação de serviço de triagem, ao SLU, e admitindo 10 cooperativas, que juntas iriam coletar 2.000 toneladas de resíduos por mês. Ele também fez ações, incluiu ações com parcerias com grandes geradores de resíduos do DF, que passariam a pagar pela coleta dos resíduos a partir de 2016, né? Porque esses grandes geradores, né, como, por exemplo, o TJDFT, eu vou falar do TJ porque a gente fez uma fiscalização outro dia no TJ, é um grande gerador, e ele criou uma lei específica, o GDF, para que os grandes geradores, órgãos públicos, destinassem esses resíduos para as associações dos catadores, justamente para tentar incluir aí os catadores incluir na cadeia produtiva e também gerar renda, gerar maiores benefícios para eles. E parcerias com a sociedade civil também, para apadrinhamento temporário de crianças e adolescentes, filhos dos catadores. E ele também incluiu alteração no modelo de coleta seletiva do serviço de coleta de serviço do SLU, de forma a incrementar a qualidade e a quantidade de material coletado, seletivamente entregue às associações e cooperativas de catadores, né? Essa implementação da coleta seletiva, né, também foi incluída nessas ações complementares, justamente para que os catadores pudessem, então, fazerem essa coleta seletiva no Distrito Federal, e esses resíduos que iam anteriormente para o aterro, né, para o lixão, passassem a ter um valor econômico maior. Porque quando esses resíduos iam para o lixão, havia contaminação de vários materiais plásticos,
papelão, que não poderiam depois ser utilizados para venda, né? Porque havia contaminação, né? E ele também incluiu a implantação de coleta solidária pelos órgãos públicos do governo de Brasília, com a entrega de todo o material coletado para as cooperativas. O DJ, nessa fiscalização, nós vimos que ele realmente entrega para a cooperativa, mas ele, por sua vez, não está cumprindo com a lei, né, distrital, para que os resíduos deles sejam pagos, né? Porque o grande gerador, ele não pode utilizar a coleta pública, ele deve utilizar contratar uma empresa, né, devidamente qualificada, para dar destinação final aos resíduos dele, já que ele produz mais de 120 litros de resíduos indiferenciados, né? E ele implantou também uma inovação, né, que foi os mecanismos da logística reversa, de embalagem no DF, de forma a aumentar a quantidade de materiais recicláveis no Distrito Federal. A logística reversa é um princípio, né, da responsabilidade compartilhada, e ela aduz que pilhas, por exemplo, baterias, elas voltem, né, para a cadeia produtiva, elas voltem para quem produziu, né, para que esses bens sejam reaproveitados, né. Então, nessas ações complementares, houve a contratação dessas cooperativas de catadores para prestação de serviço, né? Então, eles contrataram diretamente essas cooperativas, né? Isso aqui eu já passei. Tá. Em relação à coleta seletiva, o plano de transição do encerramento do lixão, ele mencionou a realização da alteração do modelo de coleta, alegando ser necessária a implementação de um programa de educação ambiental que consiga mobilizar a sociedade de forma a torná-la protagonista da coleta seletiva. Todos os países desenvolvidos, uma das ações, né, preponderante é a coleta seletiva, porque a coleta seletiva, ela simplesmente, ela aproveita, né, ela recicla esse material que ia para os lixões e queria ser aterrados, né? Então, por exemplo, a Alemanha, 1% só do resíduo produzido da Alemanha, do rejeito, vai para a coleta seletiva, vai para o lixão. Para o lixão não, para o aterro sanitário, né? Por conta de 99% se aproveitar com a coleta seletiva, né? Então, tudo pode ser reaproveitado, né? Pode ser reciclado, se tiver uma conscientização e um programa ambiental nesse sentido. E, sendo dessa forma, os catadores, eles vão ser beneficiados, porque eles vivem da venda desse material, né? E esse material gera renda, né? E gera dignidade para eles, né? Por fim, ele tratou das ações de proteção social, porque a Lei 12.305, ela tem ações contundentes com referência à proteção social destinada aos catadores, objetivando torná-los visíveis no seio da sociedade, né, vista a exclusão social no qual são inseridos, né. Nesse momento de transição, né, eles inseriram os catadores no cadastro único dos programas sociais do governo, né, para que eles, nessa transição até o fechamento do lixão e a questão da contratação das cooperativas, eles pudessem ter algum tipo de renda. Programas de Caminho da Cidadania, que é outro programa instituído pelo governo,
programa de compensação financeira, projeto pró-catador, né, benefícios eventuais, caso eles houvesse algum tipo de morte, né? O programa Os Caminhos da Cidadania, ele se referia à inserção do adolescente entre 15 e 17 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E ele garantia que o filho do catador ficasse 12 meses e ganhasse uma renda de R$190, priorizando os filhos dos catadores. O programa de compensação, esse é o caminho da cidadania, o programa de compensação financeira, ele garantia as condições de sobrevivência e capacitação dos servidores, eles ganhavam R$300,75. O pró-catador, ele facilitava o acesso dos catadores e dos membros de sua família em cursos de qualificação, e os benefícios eventuais para caso das morte, alguma vulnerabilidade temporária. Uma questão que ficou bastante ruim para os catadores, né, que não beneficiaram os catadores, é que esses programas eles só foram implementados na transição, né, quando dado o fechamento do lixão da estrutural, né. Então, como eu falei antes, houve uma decisão judicial em 2007, né, que motivou a ação manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal. E o lixão, ele foi desativado em 2018 e criou-se lá uma unidade de recebimento de entulhos. Então, hoje, atualmente, lá no lixão da estrutural, onde é um lixão que foi reconhecido como o segundo maior lixão a céu aberto da América Latina, ele integrava uma lista da Associação Internacional de Resíduos Sólidos com um dos 50 maiores depósitos de lixo a céu aberto do mundo. Lá você observava que tinha 50 metros de resíduos, aproximadamente, jogados, né? E, então, o lixão, ele realmente era indigno, né? Indigno para Brasília, indigno para os catadores, indigno, né? Uma vez que as questões sociais lá, inclusive, tinha depósito de carros roubados no lixão, né? E o governo, né, hoje, atualmente, ele possui 13 galpões no Paranoá, no CIA, várias regiões administrativas, e o pior, assim, o que eu pude observar é que ele contemplou apenas 1.187 catadores para prestação de serviço de triagem, quando lá no CAD, no cadastramento inicial, foram cadastrados 2.693, né, no plano de desativação. Então a gente observa que não foi garantido para muitos catadores a inserção, né, nesse processo, o que gerou um problema para o Distrito Federal, porque conforme o próprio SLU informou, está havendo um problema muito grande lá com relação à coleta de resíduos, porque o GDF ele tem alguns pontos de entrega voluntária para o reciclado e estão passando outros catadores e recolhendo esses resíduos.
E aí, as cooperativas que estão sendo contratadas, que estão sendo pagas pelo governo, está tendo problemas com relação a essa questão, né? E mais, voltando um pouquinho, o lixão, né, foram mais de 5 décadas, foi desde a criação de Brasília, né, que esse lixão se encontra aí vivo, né, na cidade de Brasília, próximo, inclusive, 15 quilômetros, né, do Palácio do Planalto, né. E, como eu falei, foram beneficiados 1.187 catadores, que estão em 22 cooperativas. O SLU, ele não conseguiu. Se ele conseguisse implantar a coleta seletiva 100% nas regiões administrativas, ele conseguiria, então, contratar todas as cooperativas. Entretanto, ele não consegue, né? Ele não tem um plano de educação ambiental, um plano que eu vou falar lá na frente, de vários fatores que fazem com que ele não consiga implementar essa coleta seletiva 100% nas administrações, né? Para ele conseguir estar contratando todas as cooperativas de materiais reciclados, né? E contemplando esses catadores. Com isso, como eu falei, ele está com um percentual menor, né? Porque os catadores avulsos estão recolhendo os resíduos depositados nos contêineres ou nos pacos recicláveis antes do poder público. Atualmente, são realizadas coletas em 27 regiões administrativas. Ainda não foram contemplados setor de indústria, abastecimento, jardim botânico, Fercal, Planaltino e Sol Nascente. E não tem data ainda para atingir essas localidades. E também esse serviço, ele não tem não é um serviço de excelência, porque são pagos, são as cooperativas que recolhem, muitas vezes as próprias contratadas lá do SLU, e eles não passam em todos os locais, né? Os serviços são precários, né? E uma coisa que agravou a vida aí inclusive dos que estão sendo contratados pelo SLU, foi a pandemia do Covid-19, né? Porque ele suspendeu temporariamente a coleta seletiva, né? E gerou impactos no recolhimento desses resíduos. E muitas organizações, elas foram impactantes para que suspendesse essa coleta, por conta da contaminação do vírus, da questão dos EPIs, né, que teriam que inclusive, estarem serem orientados, né, com a forma nova de catação, né, porque vinha fazendo um trabalho antes da pandemia, não precisaria de proteção, mas as pessoas das áreas residenciais, elas também começaram a jogar os resíduos, né, a máscara que tinha contaminação, todos os resíduos na coleta residencial. E aí isso gerava um risco muito grande para os catadores, né? E por conta disso, eles ficaram, então, muitos conseguiram o benefício assistencial do governo, e é essa questão que é muito latente nos catadores, né? Eles não têm uma política, não têm uma legislação própria que os beneficiasse, né? E sempre eles vão estarem nessa fragilidade em razão de, se acontece, por exemplo, uma pandemia, eles têm que estar demonstrando essas fragilidades a cada dia, a cada momento que houver uma vulnerabilidade do sistema,
né, como aconteceu agora. Por outro lado, segundo a Pesquisa Nacional de Domicílios, mostrou que a maior parte dos resíduos domésticos termina sobre o cuidado da limpeza urbana. Então, no Distrito Federal também é dessa forma, né? 85% são coletados pela limpeza urbana. E a gente vê, por exemplo, aqui em Brasília, né? Não só a questão do resíduo residencial, mas a gente vê também a questão dos resíduos residenciais que são depositados em áreas, muitas vezes nobres do Distrito Federal, né? A gente tem aqui em Brasília a capital do país, nós temos mais de 900 pontos de descartes. E o grave é que esses pontos, eles acabam sendo pontos, inclusive, de dano à saúde, por conta da contaminação, né, da área. Uma pessoa vai lá e joga um colchão, a outra vai lá e joga o resto de alimento, passa rato, passa barato, o catador vai lá e tenta pegar algum reciclado. Então, isso é uma das questões muito importantes aqui no Distrito Federal, é a questão da educação ambiental. Semana passada mesmo eu estava passando aqui na Asa Norte, eu fui verificando, eu fui andando, fazendo caminhada, eu deparei, tirei várias fotos, inclusive eu nem coloquei as fotos aqui, eu deveria ter colocado, mas como eu falei, eu tive um problema no PowerPoint, e tive que fazer outro rapidinho, então tá cheio não coloquei tudo aquilo que eu poderia colocar, né? E aí eu vi assim, mais ou menos, fui da quadra 10 a 16, da 16 a 8, sem brincadeira, foi mais ou menos uns 10 pontos. Tinha colchão jogado, tinha telha junto com animal, com comida, e eu fiquei olhando, sacos espalhados. Uma das questões da limpeza pública é isso também, as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar, né? O resíduo em qualquer lugar, sem nenhuma responsabilidade com aquilo com o meio ambiente, né? E também com a saúde das pessoas, né? Voltando, a limpeza urbana detém a responsabilidade pelos resíduos. E o poder público, né? Ele então tinha que estar incluindo os catadores, né? Nesse processo, né? Visto que os resíduos gerados pela sociedade, coletados pelo poder público, encontram-se recursos para o próprio sustento de suas famílias. É nesses resíduos que eles encontram, né, os catadores para o próprio sustento. Essa categoria social ela é composta por homens, mulheres, crianças, que possuem baixa escolaridade, poder aquisitivo, e somente com a implantação de políticas de inclusão social e desenvolvimento econômico, instrumentos constantes na Lei 12.000, recepcionada pela Lei Distrital 5.418, podem, de fato, ser incluídos socialmente com resgate da sua dignidade. Mas eu acho que não só isso, eu acho que tem que haver, dentro das políticas públicas, tem que haver uma legislação específica para os catadores de resíduos sólidos, né? A lei 12.305, ela trouxe como objetivo, né, a integração, é o objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, constante na Lei 12.000, né, que, primeiro, é a proteção à saúde pública e à qualidade de vida, isso que a gente falou lá no início, né, que os resíduos, quando gerados, produzidos, né, que a sociedade produz, tem um consumo exagerado, principalmente Brasília. Brasília, por habitante, produz mais que qualquer cidade do país.
em torno de 2 quilos por pessoa, enquanto as outras cidades é 1 quilo, né? Então, essa proteção à saúde, ela está ligada com relação aos resíduos, ao manejo adequado desses resíduos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, né? Então, o princípio é a geração, a redução, a não geração, a reutilização, como eu falei anteriormente, e principalmente a integração desses catadores, e destacando-se, né, a integração nas ações que envolvem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, o que evidencia a importância dos catadores na integração de todos os ciclos. A exceção da etapa é a geração e a redução, condizente com as responsabilidades dos fabricantes dos produtos. Outros instrumentos importantes que devem ser observados são da política, né, a coleta seletiva, o sistema de logística reversas, e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Como exemplo, eu posso dar, por exemplo, com relação da logística reversa. Outro dia eu fui na farmácia e eu fui entregar um medicamento, né? Essa faz parte do princípio da logística reversa, e eu participei, inclusive, quando eu estava na gerência lá da fiscalização, dos acordos setoriais, né, para que seja implantada essa logística reversa, né? Só que eu fui lá para entregar o medicamento justamente em razão da logística reversa, que esse medicamento vai voltar, então, para o fabricante, né? E aí eu perguntei, o que vocês vão fazer com esse medicamento? Aí a moça me respondeu, a gente incinera esse medicamento. Então, já é uma prática errada da logística reversa. Você não pode incinerar nenhum tipo de produto. Inclusive, no Distrito Federal, essa é uma prática que está proibida, né? E aqui, uma das questões importantes com relação aos catadores é o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e de outra forma de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Isso é uma forma de proteger, porque quando o catador está inserido numa cooperativa, ele é um cooperado, ele vai estar, então, com o INSS, né, para o SLU, quando vai fazer a contratação, ele traz lá uma lista dos pagamentos com relação à área previdenciária, né, que eles têm que pagar para esses cooperados, né, e também pela questão de desenvolver um trabalho em conjunto, né, e a venda também do produto se torna, não vai ter atravessadores, né, e aqueles cooperados que estão no SLU, ele já faz o trabalho pelo SLU e é pago pelo próprio SLU, né. A norma traz incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação de catadores e deve ser inseridos nos planos nacionais e estaduais de resíduos sólidos, visando inclusive a apresentação de metas para a eliminação e recuperação de lixões, para que ocorra efetivamente a integração dos catadores no processo de gestão. Então, é muito importante falar sobre a Lei 12.305, porque ela, ao estabelecer que o município necessita elaborar o plano de resíduos sólidos, lá também consta as metas que tem que ser, que o Estado, que o município precisa cumprir, inclusive para que ele possa ter acesso aos benefícios fiscais, para que ele possa ter acesso a recursos financeiros da União, né? Então, tudo isso depende da apresentação desse plano, né? E, inclusive, a meta, né, para o lixão, para a recuperação, inclusive o lixão agora está estrutural, ele está sendo, estão fazendo um diagnóstico, né, dos impactos do meio ambiente sofrido por ele. Então, a política, ela trouxe em destaque, né,
ela destacou a importância do catador, isso é algo inovador, né, na gestão integrada de resíduos sólidos, e ela estabeleceu como princípios o reconhecimento dos resíduos reutilizáveis e recicláveis como um bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda, e promotor de cidadania e responsabilidade compartilhável, tá errado, pelo ciclo de vida do produto. Então, a importância da política para os catadores, né, não tem igual, porque ela reconhece primeiro que o resíduo é um bem econômico, né, e se ele é um bem econômico, ele pode ser vendido, e com a venda ele vai, né, gerar trabalho, né, e dignidade, né, para eles. Observe-se que a partir daí, com essa implantação, os catadores, eles tornam agentes ambientais de fundamental importância para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque eles recuperam aquela matéria-prima que ia ser inserida ali nos lixões e que não voltaria para a cadeia produtiva, e aquele material ele vai voltar, né, para a cadeia produtiva, né? E eles vão também se tornarem aí multiplicadores das ações de educação. Então, ao mesmo tempo que o catador ele sofre as ações do manejo inadequado dos resíduos, né? Ele também é promotor dessa educação ambiental e também da inserção, né, do material de novo na cadeia produtiva. Né? Isso é muito importante nessa questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E aí houve uma alteração na Lei 11.405, na verdade é de 2007, que trouxe a modificação na Lei 866, né? Referente à contratação e à dispensa de licitação, inclusive para melhorar, para facilitar a contratação desses trabalhadores, né? No Distrito Federal, os desafios da gestão de resíduos domiciliares são enormes, são muito grandes. Primeiro porque as pessoas, elas colocam, né, os sacos de lixos nas suas ruas, nas suas portas, e elas não se preocupam para onde vai esse lixo, né, esse resíduo. Na verdade, todo mundo chama de lixo, né, mas, na verdade, resíduo, né? Elas colocam esse resíduo em suas postas, esquecem, acham que o resíduo não vai mais para local nenhum, ele vai desaparecer. Aí chega aqueles catadores avulsos, chega o cachorro, rasga os sacos, né, de lixo, coloca aqueles containers, os empresários colocam os containers, né? Há uns anos atrás aí, a gente ia fazer algumas vistorias com relação ao container, a gente via rato, barata, tudo dentro dos containers. Por quê? Porque as pessoas não higienizavam, as empresas não higienizavam seus containers. Então, não se tem a consciência de que após colocar esse lixo, esse resíduo na porta ou nos containers, alguém vai servir daquele bem, que aquilo é um bem para o catador, né? Então, essa questão é desafiante, porque ela requer uma educação ambiental, ela requer que não só as pessoas do Distrito Federal, mas também as crianças, que a Política Nacional também institui, né, a educação nos ambientes escolares, para que a criança possa, né, ter um entendimento que aquele resíduo colocado, ele deve ser separado. E a maioria, muitas vezes eu vejo esse índice de 50%, eu não acredito nesse índice. Eu acho que é muito menos, porque as pessoas não têm, a maioria das casas do Distrito Federal, ela não faz essa separação, ela não faz nenhum tipo de separação. Então, esses resíduos, quando não separados, eles vão diretamente
para o aterro. O aterro, o que o aterro vai fazer? Ele vai enterrar esse resíduo. Esse resíduo não vai ser reaproveitado, ele não vai ter valor social, ele não vai ter valor econômico, e todo mundo, né, todos nós vamos perder com isso, né? E a lei 5.418 recepcionou, né, foi recepcionada pela Lei 12.305, dispondo sobre os princípios, instrumentos, e ela fala exatamente, traz todos os princípios que está na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, da não redução, né, da reciclagem, do reaproveitamento, né? Então, dessa forma, o plano aqui do Distrito Federal, ele apresentou um diagnóstico setorial, proposições para atendimento a metas visando o enquadramento dos requisitos legais para a melhoria do serviço e da qualidade de vida. Mas, como a gente bem viu, né, se a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi em 2010 e o aterro só foi fechado em 2018, o Distrito Federal já não estava atendendo aos preceitos da política nacional, né? E muito menos cumprindo as metas que estão dispostas nesse plano de resíduos sólidos, né? Em janeiro, como eu falei anteriormente, iniciou a operação do primeiro aterro sanitário. Para nós termos noção, o aterro, ele já se encontra com 50% da sua capacidade ocupada. O que quer dizer que a população não está realizando a coleta seletiva, né? Não está separando seus resíduos, e esses resíduos estão sendo enterrados lá no lixão, no aterro sanitário. E isso traz um malefício muito grande, porque a capacidade que era de 2017 de 13 anos, a cada ano ela está diminuindo por conta da não implementação da coleta seletiva, né? Então, se o Estado implementasse 100% dessa coleta com responsabilidade de todos e com a logística reversa, que faz com que pilhas, baterias, pneus, eles sejam todos retornados por fabricantes, para os produtores, remédios, né? Tudo diminuiria a produção desses resíduos, né? E se a coleta seletiva fosse feita 100%, esse aterro teria vida útil muito maior. Entretanto, com essa questão da capacidade, brevemente o Distrito Federal vai ter que já avaliar outras áreas, né, verificar, e isso é muito ruim para Brasília e para todos nós aqui do Distrito Federal, né? Então, o que eu pude verificar é que o modelo é insustentável, né? E um dos principais motivos, e que eu acho que é um motivo bastante óbvio, que faz com que também essa questão seja muito latente no Distrito Federal com relação à redução, à deposição irregular de resíduos, é a atuação da fiscalização, né, que não é efetiva. E ela não pode, e ela sendo efetiva, ela protegeria, sim, o catador, porque se os fiscais multasse quem está depositando resíduos em áreas irregulares, em containers também de forma irregular, em pontos críticos de forma irregular, com certeza sobrariam, né, os catadores teriam mais fonte de renda
e o meio ambiente também ganharia, porque as deposições irregulares do meio ambiente traz um mal para o solo, para o ar, para a água, né? Então, a fiscalização, ela também é uma questão muito... É uma questão que tem que ser vista, e eu vou falar algumas coisas aqui com relação a isso que eu acho importante. Primeiro, deveria criar programas de educação ambiental e campanhas de conscientização. A gente teria que ter um consumo sustentável, reduzir, que é o primeiro ponto da política nacional, né? Nós temos que nos conscientizarmos que todos nós produzimos resíduos e que a gente tem que depositá-los de forma consciente, nos locais adequados, de forma que... E sabendo que, com isso, nós vamos estar beneficiando os catadores e contribuindo para a proteção do meio ambiente. Implantar, então, esse programa de redução não é só fazer os acordos setoriais, porque também os acordos setoriais, mas da própria população, né? Com esse programa de conscientização, implantar um programa, né, para redução, né? Nos supermercados, por exemplo, como na Alemanha ou, por exemplo, em Portugal, que são exemplos disso, eles vendem a granel. Então, você vai comprar o óleo, você não vai levar o vidro do óleo. Por exemplo, a gente compra aquele suco de uva. O suco de uva naquela embalagem, no vidro, Brasília não tem nem como reciclar vidro. Então, não é algo... É reciclável, mas não se recicla em Brasília, tem que sair para São Paulo. Então, precisa de indústrias que reciclem esse tipo de material. O isopor em Brasília também, se você jogar o isopor, você vai ver que o isopor não tem também tem que ir para fora, né, de Brasília, porque não tem indústrias para que faça o reaproveitamento e a reciclagem desse material. Realizar coletas seletivas em todas as regiões administrativas é o que se precisa ser feito no Distrito Federal. Abrir mais centros de triagens e de centros de compostagem, porque, na verdade, a comida, tudo aquilo que a gente come, né, pode ser reciclado, né? E essa reciclagem chama-se compostagem, né? Que vira adubo, que pode ser, então, colocado em plantas, em verduras, pode servir aí para alimentar muita gente, né? Programa de inclusão dos catadores no processo de gestão, criação de postos de trabalho, né? Com a criação de centros de triagem, aproveitamento dos gases gerados nos aterros como fonte de energia. Isso não acontece aqui no Distrito Federal, né? Na Alemanha se tem todas as fontes, a tecnologia para os aterros. Então, isso a gente precisa também, né, de realizar, fiscalizar os usos de embalagens biodegradáveis, né, fiscalizar as infrações relativas à limpeza urbana no Distrito Federal, pela Lei 5.940. Essa Lei 5.940 é uma lei que diz que as administrações públicas, diretas e indiretas, elas têm que destinar seus resíduos recicláveis para uma associação de catadores. Elas doam esses resíduos para a associação. Isso vai transformar em renda para os catadores, né? Mas muitas vezes isso não acontece, porque se não há fiscalização, não vai ocorrer, né? E a Lei 5.610 dos grandes geradores, que é uma lei que se no Distrito Federal houver uma fiscalização contundente, a gente vai ter grandes benefícios, né? Porque aquele que gerar mais de 120 litros, igual os condomínios, né? Eles vão... todos os condomínios hoje, né, pela lei dos grandes geradores e todos
condomínios, shopping centers, são obrigados também a fazer um plano de gerenciamento de resíduos. Nesse plano de gerenciamento de resíduos, eles têm que colocarem lá quais são os resíduos gerados, qual a disposição que esses resíduos fazem. Mas eu, por exemplo, já fui até fiscalizar um condomínio, e o que eles fazem? Eles fazem um plano de gerenciamento, mas eles não se consideram grandes geradores. Em que pese eles são considerados, eles não consideram. Então, a gente aí atrás, a gente vai fazer uma avaliação do plano de gerenciamento deles, vai fazer uma fiscalização mais específica e vai verificar que eles são e vai, então, determinar que a coleta deles seja feita por uma empresa e não pelo serviço de limpeza urbana. E isso vai desonerar o serviço de limpeza urbana, que vai poder dar tratamento em outras questões dentro do Distrito Federal, né? Mas como a fiscalização é ineficiente com relação a isso, então acaba que nós ficamos aí com essa questão, né? Oi. A sua exposição está realmente muito rica, muito interessante, mas nós temos limitações de horário. Então, eu queria que você caminhasse para a conclusão, para que possamos também permitir a participação dos colegas. Tá, então eu vou falar bem rapidinho, tá, professor? Ok. Aí, então, a questão maior que eu comentei foi com relação às ações de fiscalização como forma de proteção. Peraí. Tá, eu vou falar sem tá, professor? Eu vou falar sem vou mostrar só alguns casos. Esse caso aqui foi do TJDFT, né, que ele coloca aqui no contâneo para limpeza pública, então, recolher. Enquanto que ele é grande gerador, ele deveria, então, ser feito, que é o caso do TJ, que eu estou falando aqui, e um fato muito interessante também com relação que aí eu vou falar só mais isso, professor, e vou terminar, com relação a esse relatório aqui de auditoria operacional. Só para citar 2 casos nos quais eu vou demonstrar que há uma ineficiência na fiscalização, né? E um dos casos é esse, ocorreu, de fato, houve uma auditoria operacional pela 3ª Divisão de Auditoria do TCDF, em 2014, né? Que ele queria conhecer o modelo adotado pelo órgão, né, relacionado às atividades. E eles finalizaram concluindo que as ações de fiscalização não atendem ao monitoramento definido pelas normas e, diante da inexistência de um planejamento administrativo, nossa, eu fui falando, nem vi, eficiente, que contemple as ações fiscais a serem executadas, ocorreu um comprometimento do alcance dos objetivos do órgão, que pode resultar em danos ao patrimônio público e ao meio ambiente. Então, o próprio TCDF já afirmou lá em 2014, e de lá para cá as questões só agravaram. Então, realmente, todas as metas que o TCDF colocou no documento, né, pediu para que se fizesse a implantação, não foram feitas. Então, isso já é uma questão importante de se dizer que a fiscalização não é eficiente. E outra coisa bastante eficiente, que até saiu aqui do meu slide, foi uma questão que aconteceu, que aí eu vou dizer, em Planaltina, do Distrito Federal, com relação aos resíduos de saúde, resíduos de serviço de saúde. Esses resíduos também são fiscalizados pela Secretaria da F-Legal, e há 2 anos atrás, eu acho que há 1 ano atrás, mais ou menos, ocorreu, eu até tinha colocado os documentos, mas deu um pane, tirou muita coisa minha aí, e lá constava que houve uma morte, um natimorto, lá no Hospital de Planaltina, e esse natimorto foi incinerado. Ele foi incinerado,
e o Ministério Público, o TCDF, todos ficaram... A mãe da criança entrou na justiça, né, contra o poder público, por conta da incineração do bebê dela, né, que ela queria enterrar a criança, ver a criança, e ela não pôde em razão da incineração. E aí, e também, nessa mesma data, houve um depósito irregular de resíduos de remédios do hospital da Ceilândia, que foram nessa mesma denúncia, né? Houve também essa questão. E então eles encaminharam o documento para a DF Legal, para que a DF Legal, então, em 90 dias, fizessem, né, a fiscalização sob pena de multa de R$1.000 ao dia, em razão da não fiscalização pelo serviço de saúde. Aí eu vou falar só aqui o que ele falava, era uma representação 35, né, um parecer, né, ai, gente, me fugiu aqui, da Procuradoria do DF, e ela fala que versam os autos da representação 35 com possíveis irregularidades na prestação de serviço do contrato do SLU de incineração e descarte de produtos médicos hospitalares. Então, eles incineraram um monte de remédios, inclusive com data de validade. E também aqui fala, a representação noticiou 2 fatos graves de interesse. Um, a incineração de um natimorto em hospital da rede pública. Então, esses 2 casos demonstram que a fiscalização não está atuante. Se a fiscalização não está atuante, isso impacta tanto na questão da coleta seletiva, na questão do depósito irregular de resíduos no Distrito Federal, quanto na questão do meio ambiente, né? E, por fim, então, já que a gente tem que... eu vou colocar só alguns, mostrando que da ineficiência, isso aqui é um papa entulho, olha, todos os entulhos jogados aqui, né? Isso tudo vai para o aterro, e não vai ser reaproveitado, e o reciclável aqui, tirando pelo poder público. Aqui, olha, o próprio hospital jogando, aqui um colega lá da DF Legal mostrando, ó, seringa, isso aqui, olha, é uma questão completamente descabida, porque isso contamina os catadores, contamina né, o meio ambiente. Então, foi na UPA da Ceilândia. Então, Brasília tá, olha aí, o lixo de Brasília, isso aqui, ó, em frente às girafas, ó, isso demonstra a falta de educação ambiental, a falta de coleta seletiva, né, e que a gente precisa, então, ter um aumento da conscientização para não geração, né, e legislações eficientes para a proteção do catador. Cláudia, parabéns. Você realmente, no início, se disse nervosa, mas acho que, né, professor Ulisses, foi mais um marketing, porque você não demonstrou nervosismo em momento algum. Pelo contrário, mostrou que domina muito o tema. Se nós tivéssemos mais tempo, eu tenho certeza que você discorreria mais 1 hora, com muita propriedade, com muito domínio deste conteúdo. Agora, você trouxe tantas soluções, tantas propostas, e aí nós precisamos ter sempre aquela proposta que vai ser a decisiva. Eu pensei nisso, professor. É porque, assim, como
Eu vou até falar das minhas fragilidades, né? Há muito tempo que eu estou sem estudar, talvez eu fique nervosa também por isso, né? No ambiente acadêmico e tal. E aí eu falei, gente, qual produto? Mas eu pensei assim, eu vou apresentar, eu vou ter tempo para pensar no meu produto melhor, mas eu quero buscar alguma coisa com relação a tudo que eu discorri. Perfeito. Eu acho que, de tudo que nós ouvimos, você lançou luzes mais fortes, não sei se de modo consciente ou não, nessa pedagogia ambiental. E eu concordo, acho que esse é um tema relevantíssimo, essencial, que deveria ser trabalhado. Inclusive, não é, professor Ulisses, lá naquela turma do ensino médio, do ensino fundamental, que não quer contato com o pessoal do mestrado profissional do IESB, mas, brincadeira à parte, eu acho que é um tema que tem mesmo que ser melhor trabalhado. Eu sempre fico muito incomodado com essa ausência de uma estrutura que nos permita trabalhar numa perspectiva de seleção do nosso lixo, do nosso resíduo, do resíduo que produzimos, e acho que precisamos avançar nessa direção. Mas o tempo, como eu disse, não nos permite um aprofundamento maior. O professor Ulisses vai também colaborar conosco. Bom, Cláudia, eu, assim, comungo do pensamento do professor Douglas, acho que você usou apenas como marketing, realmente, o nervosismo, porque você mostrou um domínio muito grande dessa temática, e mais do que o domínio, você mostrou uma paixão, tá certo? Acho que você deve conversar com o seu orientador, porque é necessário realmente fazer recortes. Tá? Eu, se fosse seu orientador, eu ia te sugerir o seguinte produto. Tá? É uma proposta para um movimento que eu nem sei se ele está ainda vivo, mas que existiu no Ministério Público, chamado Promotoras Legais. Eu, uma vez, fui convidado para dar uma palestra numa escola lá no Cafundó do Judas, sobre alguma temática para pessoas carentes, para a comunidade, né? Que você associasse a atuação do Ministério Público com o resultado do seu trabalho. Acho que a fiscalização ela realmente é a solução, que nem quando o professor Cristóvão Buarque instituiu as faixas em Brasília, ou melhor, instituiu que tinha que parar na faixa. Eu ia falar isso. Por que colou? Porque tinha um fiscal ali do lado da faixa multando. Exatamente. Eu nem sei se era da AGFIS ou desse DF legal, mas eu sei que muita gente foi multada e aí, quando dói no bolso, a comunidade começa a se sensibilizar. Mas eu acho que o professor Douglas ele foi direto no ponto, né, nessa questão pedagógica. E assim, você, lá na sua primeira aula aqui conosco, talvez eu tenha participado da sua seleção. Eu me lembro de você dizer que estava num projeto de se aposentar. Não é isso? Estou. Eu tivesse no seu lugar com esse projeto, eu daria muito sentido à minha própria vida, me tornando uma grande palestrante nas escolas, né, em todos os lugares, para esse processo de conscientização. E acho que o grande parceiro é o Ministério Público, tá? Que vai ter ferramentas e instrumentos provocativos em várias circunstâncias, inclusive com termos de ajuste de conduta e etc. Entendeu? Porque não só assusta e pesa no bolso, mas também assusta um chamamento do Ministério. Por que seu lixo está fazendo aí? Por que não está separado ou não está? Eu acho que você seria uma grande estimuladora, tá? Por essa sua paixão a esse tema, eu focalizaria alguma coisa assim. E te lembro um aspecto que está implícito no que o professor Douglas falou. Você não precisa resolver todos os problemas de uma vez. Né? Assim, dá muito bem, como um cartógrafo, você mostrar o mapa mundi. Tá? Você mostrou o mapa mundi dessa problemática nos seus mais variados aspectos. Mas cada coisa aqui, eu até ia te sugerir você conversar com o doutor Raimundo Nunes, que é um engenheiro ambiental que trata dessa questão do lixo. Eu quero. Ele fala que na Alemanha as usinas elas transformam o lixo em energia elétrica.
Exatamente. E não polui, não tem resíduo mais. Não tem, lá é 1%. Mas separa antes. Então, tem muita coisa a ser feita nisso, né? Mas isso é uma questão geracional. E, literalmente, nos direitos humanos, você tem no meio ambiente a perspectiva geracional. Foi isso que a terceira geração dos direitos humanos trouxe, né? Uhum. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? Acho que você tem muito a contribuir. Exatamente. Mas eu acho que você pode até abrir esse mapão aí na introdução da sua dissertação, mas já cair logo num foco, sabe, o aspecto pedagógico das novas gerações conciliados, porque aquilo, as futuras gerações, se elas aprendem na escola, coisinha simples, se você na sua casa pegar a caixinha de leite que acabou de ser consumida, passar uma água dentro e botar no lixo separado, ela não vai apodrecer. Se ela for para o lixo sem tirar o resíduozinho do leite ali, que é uma coisinha que você não precisa nem lavar muito, é muito simples. Se você tirar, ela já pode ser reciclada. Eu iria propor a você isso, a focalizar o seu produto como algo que provocasse o Ministério Público e já cairia para dentro. Mas, lembrando que você não precisa, no mestrado, você pode muito bem concluir o seu mestrado e partir para um doutorado, para um pós-doutorado, para... Assim, a gente tem uma tendência no mundo atual a uma especialização, entende? O problema aqui, ele abre um leque tal, que é como se você pegasse um leque de 500 metros de tamanho, para você se abanar num leque de 500 metros para cada... Então, tem que reduzir um pouquinho o leque. Não que você não possa fazer um apanhado geral, mas só como proposição metodológica de um apanhado geral, e não algo que você vai resolver. E, assim, no final das contas, mas os catadores, eles sobraram no final das contas, tamanha a riqueza do que você apresenta, entende? Você pode até dizer, não, eu vou trabalhar só os catadores, e ser o foco do seu trabalho, entende? Mas você tem aí um quadro muito grande. Eu não quero me estender muito por causa da hora, mas gostei da sua apresentação, acho que promete, entendeu? Esse nervosismo é natural, tá? Mas acho que você deve conversar com o seu orientador, no sentido que o professor Douglas falou, de fazer reduções, que nada impede que você diga, isso aqui eu vou estudar ali na frente, eu vou aperfeiçoar ali na frente, e fazer uma proposição muito objetiva, que, na minha opinião, eu pensaria alguma coisa provocando o Ministério Público. Professor Douglas, não quero me estender mais, não. Obrigado. Tá, obrigada, professor. Já anotei aqui. Eu não sei se estão me ouvindo, estão me vendo? Estamos sim. Porque está congelando muito a minha imagem, o sinal está muito oscilante. Eu preciso inverter aquela advertência que fiz no primeiro momento com os alunos, porque, em razão do horário, quem falar agora vai perder ponto, né? Mas, brincadeira à parte, pessoal, o fato é que a oportunidade para o debate ela não se esgota nesse nosso encontro de hoje. Infelizmente, avançamos um pouco além do horário, e eu confesso que não entendo nada de signo, mas dizem que sou ariano, né? E isso pode significar alguma coisa, e entre essas coisas que possa significar está uma inquietude, enfim, minha mãe dizia que eu provavelmente iria morrer cedo, porque tudo eu quero para ontem, não é? E eu acabei já convidando o Aldo Rebelo para estar conosco, ele já concordou, nós já definimos o tema, já fixamos a data, vai ser no dia 1º de junho, às 19 horas, vai ser uma terça-feira, portanto, e ele, inclusive, mandou aqui, pediu que eu apresentasse a vocês uma fala de 2 minutos e pouquinho, que ele acabou de produzir, que eu vou pedir permissão, professor Ulisses, para reproduzir, para encerrar o nosso encontro de hoje com essa manifestação que, de algum modo, prequestiona esse debate futuro que teremos com o Aldo Rebelo, que foi ministro de tanto e que é um estudioso nessa temática hoje no Rio, que é a temática ambiental. Peço a compreensão de todos, um instante, por 3 minutos, 2 minutos e meio, para que vejam aí o vídeo que ele pediu para enviar. Estão vendo a minha tela, né?
Na semana, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, comenta sobre a nova lei de licenciamento ambiental aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados, que pode unificar a legislação em torno do tema. Vamos conferir. No último dia 13, a Câmara dos Deputados aprovou, com o voto de 300 parlamentares, a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que agora vai ao Senado Federal. A aprovação da lei preenche uma necessidade e uma urgência para corrigir uma situação inaceitável no nosso país, que é a existência de mais de 20 mil normas. Exatamente, eu falei mais de 20 mil normas disciplinando o licenciamento ambiental. E essa situação tem origem na Constituição Federal, que já autoriza a União, os estados e o Distrito Federal a legislar sobre o assunto. Mas também o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados se sentem absolutamente livres para legislar de forma exagerada sobre esse assunto. E nós temos, no Brasil, a situação de pequenos agricultores do interior do nosso país obrigados a licenciar anualmente as suas lavouras, distantes dos órgãos ambientais, muitas vezes olhados com hostilidade ou, quando não, com indiferença. As obras de infraestrutura que percorrem uma via crucis e nunca chegam a uma conclusão. Agora, com essa nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, quem sabe nós encontremos o equilíbrio entre a necessária proteção do meio ambiente, mas uma via rápida para a construção das obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento do Brasil e também para o licenciamento das atividades industriais, da agricultura e da pecuária. Cooperação, por conta das limitações da nossa legislação, eu vi o seguinte, de uma grande autoridade norte-americana sobre esse assunto. Ele disse: ministro, o problema é que enquanto a nossa legislação, quando recebe um projeto, olha e diz, é assim que se pode ser feito. No Brasil, a legislação dos senhores diz, assim não pode ser feito e ponto final. Quem sabe, o relatório do deputado Nery Geller, aprovado na Câmara dos Deputados, ajude a resolver esse tema, dando um ponto de encontro para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento. Esse aqui é o Nissan Kicks. Bem, pessoal, era isso. Acho que todos sabemos, o deputado foi relator do Código Florestal, portanto, vai trazer grandes reflexões para esse debate que travamos aqui, de algum modo, de forma fracionada hoje. Indago se alguém tem alguma consideração a mais. Podemos encerrar, professor Ulisses? Claro. Bem, então, desejando que todos sigam com muita saúde, com distanciamento, isolamento, higienização, e que estejamos juntos na próxima semana. Vamos depois... Douglas, só um lembrete, talvez nem todos tenham ouvido, na sexta-feira nós vamos ter uma negociação coletiva do Sindicato dos Professores com o Sindicato das Mantenedoras. Eu vou botar no grupo e aí a gente, quando eu receber o link de entrada, eu passo, quem tiver interesse, sexta-feira, 14 horas. Obrigado, professor. Excelente, professor Ulisses. Meus caros e minhas caras, um abraço, bom descanso. Abraço. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Cláudia. Parabéns. Boa noite, boa noite.